A vitória se torna inevitável quando você para de olhar para o relógio. O título da mensagem de hoje é Vitória Inevitável. O tempo todo, em todas as ocasiões, a própria palavra de Deus foi nos deixado para nos mostrar exatamente isso, que a sua vitória, que a nossa vitória é inevitável. Quando nós falamos de algo inevitável, obviamente, nós estamos falando de algo que não se pode evitar. Ou seja, faça sol, faça chuva, tempestades, problemas, independente do que estiver acontecendo, aquilo que você deseja, aquilo que Deus tem para você, vai acontecer e ninguém poderá evitar. Nós sabemos que ninguém vive nada diferente daquilo que acredita. É simples, se eu acredito que eu posso, então eu posso. Se eu acredito por outro lado que eu não consigo, então eu não vou conseguir. A incredulidade é uma barreira que precisa ser rompida internamente. E por quê? Porque eu posso estar no lugar certo, eu posso estar cercado das pessoas certas, eu posso estar tendo até uma determinada atitude certa, e mesmo assim, nada acontecer na minha vida. Eu me recordo de uma situação, de um casal que eu atendi, há alguns meses atrás, e nisso, uma das duas partes, disse o seguinte: mas eu tenho feito tudo, eu tenho renunciado, eu tenho sacrificado, eu tenho tentado conter o meu temperamento, eu tenho mudado a minha forma de tratar o meu cônjuge, eu tenho feito algo totalmente diferente daquilo que por muito tempo eu tinha feito, mas nada acontece, mudanças não acontecem, nada muda na minha vida. E eu fiz uma pergunta muito simples: mas você acredita na mudança? E essa pessoa diz: não, eu não acredito. Então, essa é uma barreira que precisa ser rompida de uma vez por todas, porque existirão muitos momentos que você não vai ter nada favorável, você não vai ter nada que te empurre para frente. Em muitos momentos, em muitas oportunidades, você não vai ter nada que diante dos teus olhos te motive a continuar. Mas porque você acredita, você vai continuar, você vai lutar, você vai insistir, você vai perseverar, você vai continuar a dar passos de fé, crendo que, repita comigo, a minha vitória é inevitável. De novo, a minha vitória é inevitável. Mais uma vez, a minha vitória é inevitável. E isso tem que mover você todo santo dia. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Então, se alguém em algum momento te perguntar o que é a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não consigo ver. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que o agente para os milagres é a fé. Ninguém vive uma grande vida sem fé, ninguém vive uma grande vida, a materialização de sonhos e projetos sem fé. Olha o que está escrito na NVT, repete comigo por favor: ela nos dá convicção. Falta convicção da vitória para a grande maioria das pessoas. Quando nós falamos de convicção,
Convicção é uma opinião firme. Convicção é uma opinião inabalável. Quando nós falamos de convicção, nós estamos falando de estar convencido de algo. Por exemplo, estar convencido de que Deus não me abandonou, estar convencido de que eu não vou perder essa batalha, estar convencido de que o socorro já está a caminho, de que todas as minhas orações foram ouvidas, estar convencido de que ainda nesse mês eu irei realizar as maiores vendas da minha vida. Convicção é estar convencido de que eu serei curado sim, eu e a minha família iremos viver a melhor fase de toda a nossa história de vida. E quando nós falamos de falar com convicção, é ter certeza daquilo que você está dizendo, deixando de lado qualquer insegurança ou temor. Sabe aquela história que, sem medo de errar, pega ou em algum momento pegou a todos? Eu tenho até medo de falar porque eu não sei se vai acontecer. Quando na verdade a fé nos ensina que o nosso posicionamento deve ser exatamente o contrário. Você não pode ter medo de não acontecer, você tem que falar crendo que já aconteceu. Porque vem aquele pensamento: como que eu vou falar correndo o risco de passar vergonha? Quando na verdade não, o teu posicionamento não pode ser esse. A Bíblia não nos ensina a chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, quando nós deixamos de falar aquilo que nós queremos que aconteça, por medo de opiniões alheias, por medo de passar determinada vergonha, por medo de não acontecer, você está caminhando no sentido contrário da fé. Quando na verdade você não pode ter medo algum de dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Diante da tua família, diante das pessoas que trabalham com você, diante das pessoas que estiverem por perto, independente do que estiver acontecendo, eu creio, eu já venci, eu já fui curado. O doutor vem e libera um diagnóstico: olha, está acontecendo isso, isso e isso, a tua enfermidade é essa, infelizmente não tem cura, dá para seguir uma vida normal, tratando, tomando alguns remédios, mas não tem cura. É nessa hora que você se levanta: olha, Senhor, eu não sei que livro que o Senhor está lendo, mas o livro que eu leio todos os dias me diz que eu tenho cura sim, e o Senhor vai ver, eu serei curado dessa enfermidade, eu serei curado desse problema de saúde. O que o Senhor chama de levar uma vida normal, eu entendo por um caminho totalmente diferente. Uma vida normal é uma vida livre dessa enfermidade, então eu serei curado sim. E o tempo vai passando, humanamente não vai mudando nada, mas o seu posicionamento não muda. Eu serei curado sim, acredite, até essa mesma data, no mês que vem, no ano que vem, eu já fui curado. Escuta o que eu estou falando, presta bastante atenção. A palavra de hoje é uma palavra muito simples, é algo que nós já estamos acostumados a ouvir, só que mesmo assim existe uma barreira muito grande que nos impede de acreditar que a nossa vitória literalmente é inevitável. Biblicamente falando, para quem já estudou de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que o Senhor disse: eu serei com você, o povo de Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Não é assim, não existe nenhuma exceção, é uma regra absoluta. Se o Senhor disse: eu farei, eu estarei com você, eu te conduzirei, eu vou guiar os seus passos, eu vou te ensinar, eu te dou autoridade, eu te dou poder, todos eles, sem exceção, chegaram ao final, ao resultado final extraordinário. Todos, absolutamente todos. Por isso que você tem que andar com essa convicção, por isso que você tem que andar com segurança, crendo que se não é agora, se não é na semana que vem, não importa, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou viver uma grande mudança na minha vida, eu sei. E para muitos está faltando somente isso: a convicção de fé, a convicção da vitória. Porque você pode olhar,
Se eu te perguntar se você acredita que tem mais derrotados ou vitoriosos dentro da igreja, por incrível que pareça, tem mais gente derrotada. Na própria Bíblia, a mesma coisa. Por quê? Não basta você estar no lugar certo, não basta você ouvir as informações certas, isso tem que tomar você de uma tal forma, a tua convicção vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível que as circunstâncias permaneçam as mesmas. Só que muitos preferem entrar para uma zona de questionamentos. Poxa vida, está difícil demais, eu não aguento mais, parece que isso nunca vai acabar, parece que com todo mundo acontece, mas comigo não acontece do mesmo jeito. É óbvio que com você não acontece do mesmo jeito, é óbvio que o tratar de Deus de um para com o outro não é igual. Deus não trata ninguém por atacado. E se por algum motivo para você está levando um tempo maior do que para a pessoa que está sentada do teu lado, tem um propósito, mas isso não quer dizer que você não vai chegar no mesmo resultado final que essa pessoa chegou. Por exemplo, na Bíblia, nós temos inúmeros milagres que aconteceram de formas repetidas. Por exemplo, existe uma passagem que conta a história de um leproso que chegou até o Senhor pedindo a sua cura. E ele disse o seguinte: se tu quiser, eu posso ser curado. E o que o Senhor disse? Eu quero, seja curado. Por outro lado, Naamã foi tomado de uma lepra. E quando ele chegou até o profeta, ele chegou buscando a cura, a resposta para aquele problema. E o profeta disse assim: você vai até o Rio Jordão, vai mergulhar lá 7 vezes. Entenda que depois que ele fez isso, ele recebeu o mesmo resultado final que esse outro enfermo. Qual que foi a diferença? A própria reação de Naamã, no início, quando ele ouviu o que ele deveria fazer, foi algo que indicou que ele ainda carregava um orgulho muito grande dentro dele. Então, por que para alguns tem um processo um pouco mais longo do que para outros? Justamente porque alguns estão mais preparados. No caso de alguns, o orgulho já foi vencido. No caso de outros, o orgulho ainda não foi vencido. No caso de alguns já conseguem crer de uma forma mais ousada, de uma forma mais corajosa. Para outros, Deus está trabalhando essa falta de coragem, Ele está tentando te empurrar, mas não quer dizer que você não vai chegar lá. Você só precisa crer que você vai passar por tudo que precisa ser passado, por cada processo, por cada teste, e eu vou chegar lá sim. Olha o que diz aqui no livro de Jó, no capítulo 7. A vida neste mundo é dura, mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Na VFL diz, tem sido meses de frustração. Essas noites são compridas, eu me canso de me virar na cama até de madrugada, e fico perguntando, será que já é hora de levantar? Odeio a minha vida, e não quero continuar a viver. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jó, durante aquele período muito difícil que ele passou. Em nenhum momento, ele pecou contra Deus, mas ele questionou a sua própria existência, ele questionou os seus próprios resultados. Aqui no livro de Salmos, o salmista também questionou o seu momento. Olha o que diz aqui: até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando eu serei cercado pelo meu inimigo? Até quando eu vou continuar nessa mesma realidade? Até quando eu vou continuar com essa insatisfação interna?
Até quando eu vou continuar com a vida financeira do mesmo jeito? Até quando eu vou continuar com o meu nome sujo? Até quando eu vou carregar esses mesmos resultados dia após dia? Até quando eu vou continuar com esse problema de saúde? Até quando eu vou continuar vivendo a mesma vida? E a resposta é: até quando você permitir. Até o momento que você tome a decisão de se posicionar da forma certa. Até o momento que você literalmente não deixe nada para trás de tudo aquilo que você precisa mudar. Entenda que Deus não te chama para que você melhore como ser humano. Ele te chama para que você mude. Porque quando você diz, eu estou melhorando, quer dizer que você já saiu do lugar onde você está, mas existem muitas coisas que ainda precisam ser trabalhadas, muitas coisas que precisam ser evoluídas, e o ser humano, ele tem uma crença infeliz, ele acredita no fato de que muitas coisas eu posso mudar, outras eu não tenho condições de mudar, quando na verdade, nós podemos mudar absolutamente tudo. Eu posso mudar a forma como eu falo, eu posso mudar a forma como eu me visto, eu posso mudar a forma como eu me posiciono perante as pessoas, eu posso mudar a forma como eu me levanto dia após dia, eu posso mudar absolutamente tudo. Então as pessoas continuam sendo quem elas são, porque elas querem, porque Deus dá graça para que você mude, Ele te capacita para isso. Mais interessado do que financiar a mudança da tua história, a materialização dos teus sonhos, Deus está em financiar a sua mudança, até porque o ponto de partida para a mudança profissional, financeira, a mudança familiar, a mudança sentimental, o ponto de partida para todas as mudanças é a minha mudança interna, é a mudança de quem eu sou, de quem eu faço. Então não adianta nada eu ficar me questionando, ficar me queixando de algumas coisas, sendo que a própria Bíblia diz, se você tem que se queixar de algo, queixe-se das suas próprias escolhas e decisões. E a partir dessas decisões, a partir dessas mudanças, a minha vida começa a caminhar em ritmo acelerado. É um risco muito grande nós alimentarmos algumas crenças, alguns pensamentos e sentimentos. Porque olha o que diz aqui no Salmo 31. Impaciente eu pensei. Impaciente, falta de paciência, o Senhor se esqueceu de mim. Repita comigo, o Senhor se esqueceu de mim. Quando você não tem paciência para chegar naquilo que você deseja chegar, quando você não tem paciência, quando você não persevera, quando você para de acreditar e você alimenta esses sentimentos negativos dentro de você, você corre o risco de chegar a decisões totalmente precipitadas e erradas. Impaciente eu pensei, o Senhor me abandonou. Impaciente eu pensei que essa situação já está perdida. Eu cheguei à conclusão que não tem o que possa ser feito no meu casamento, cheguei à conclusão que não tem o que possa ser feito nessa empresa, tem que fechar mesmo, tem que fechar as portas. Eu cheguei à conclusão que não adianta eu lutar mais um dia sequer pelo fulano de tal, pelo meu cônjuge, pelo meu filho, ou pela vida do meu pai. Eu cheguei a essa conclusão, por quê? Porque eu alimentei esse pensamento dentro de mim, porque eu alimentei cada um desses sentimentos dentro de mim. Mas olha como o salmista ele caiu a ficha rápido. Impaciente, eu pensei, o Senhor se esqueceu de mim. Repita comigo, mas isso não era verdade. E isso é algo que o mal luta para te fazer acreditar todos os dias. Porque quando você acredita que o Senhor te abandonou, o pensamento que acompanha essa determinada conclusão é o seguinte, de que tudo que eu tenho feito é em vão, de que cada um dos meus esforços foram à toa, de que cada hora que eu acordei cedo para estar na igreja, de cada dia que eu separei para meditar, cada período de oração que eu fiz, cada momento que eu jejuei, cada momento que eu sacrifiquei, onde eu vi pessoas seguindo um determinado caminho, e eu seguindo um caminho totalmente diferente, onde eu vi pessoas tomando determinadas decisões, e eu tomei decisões totalmente diferentes, foi em vão. E quando você pensa que é em vão, aí você chuta o balde.
Sabe aquela história de que você começa a ajustar a sua dieta, você começa a treinar, e os resultados não são imediatos, é óbvio, tem um tempo. E você pensa assim, caramba, não aconteceu nada até agora, quer saber? Vou comer um chocolate. Quer saber? Eu vou lá na churrascaria. Quer saber? Eu vou comer o que está dando vontade. Porque até agora, eu sacrifiquei, eu corri que nem um doido em cima da esteira, eu treinei pesado, eu fiz os meus agachamentos, eu fiz de tudo, e eu não estou vendo mudança na minha vida, não estou vendo mudança no meu corpo. Quer saber? Eu vou fazer isso, só que eu vou comer aquilo que eu quero também. E quando você cai no erro, e leva isso para a tua vida em todas as áreas, principalmente no espiritual, o teu retrocesso começa a acontecer. Porque levando isso para a tua vida espiritual, tua vida com Deus, como que isso acontece? Poxa, sexta-feira, 9h30, já faz 4, 5 meses que eu estou aqui nesse ritmo, estando na igreja de segunda, quarta, sexta, domingo, participando disso, participando daquilo, nada aconteceu na minha vida. Quer saber? Acho que essa semana eu não vou na igreja. Já fiz tantos jejuns, não recebi nenhum tipo de resposta. Quer saber? Acho que esse jejum eu não vou fazer. Poxa vida, eu já fiz tantas ofertas, eu já fui fiel nos dízimos, eu já fiz tanto, mas nada me aconteceu. Quer saber? Acho que esse mês não vai fazer falta se eu não fizer isso ou aquilo. Quando na verdade, dentro de você, tem que queimar o seguinte: querido, eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor, eu não vou parar, eu não vou deixar de acreditar, eu não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de fazer as coisas certas, porque eu creio que a minha vitória é inevitável, é só uma questão de tempo, mas não é se eu vou chegar lá, mas quando eu vou chegar lá, porque eu tenho a certeza absoluta, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de me guardar, eu não vou parar de fazer as declarações de fé, eu não vou parar de me posicionar, eu não vou parar de orar, de jejuar, eu não vou parar com absolutamente nada, porque eu creio que eu vou chegar nesse lugar sim, eu vou viver essa grande vida sim, e grandes mudanças vão acontecer em nome de Jesus. Até porque, nessa mesma reunião que nós estamos aqui, tem uma pessoa que eu tive a oportunidade de participar do testemunho dela. Essa família estava buscando pela mesma coisa há 17 anos. Sabe o que é 17 anos? Lutando, acreditando, dando o sangue e nada acontecendo? Sabe o que são 17 anos se esforçando, se empenhando, e você não vê o cenário mudando? Porque uma coisa é, quando, por exemplo, profissionalmente, você tem o desejo de em algum momento se tornar o dono, o patrão, o responsável por uma grande empresa. Mas hoje você está trabalhando no lugar, você tem agido a tua fé, e você já teve um aumento salarial, promoções já foram acontecendo, as coisas vão dando certo aos poucos, mesmo que você ainda não tenha chegado no lugar onde você deseja, você vê que as coisas já estão caminhando. No caso dessa família, era uma decisão, era uma situação que ou se resolvia, ou ficava do jeito que está. Não tinha essa questão de ir melhorando, ir melhorando, ir melhorando, ir melhorando, e você vai vendo a evolução. Não, ou era ou não era, não tinha meio termo. Você sabe o que são 17 anos lutando, acreditando, se esforçando, se empenhando, e receber depois de 17 anos aquilo que estava sendo um desejo, um sonho aparentemente distante, mas chegou, aconteceu? A vitória se torna inevitável quando você para de olhar para o relógio. A vitória se torna inevitável quando você para de olhar dia após dia, quando você para de contar os seus dias. A vitória se torna inevitável quando você decide que você vai vencer, e custe o que custar, independente do que você estiver enfrentando, independente do que estiver acontecendo na sua vida, você vai viver aquilo que você deseja.
Poxa, mas não aconteceu até agora. Esse é um pensamento que, assim, amarra a tua fé. Se não aconteceu até agora é porque em algum momento vai acontecer, não quer dizer que não vai acontecer mais. Se você não chegou nessa posição agora, não quer dizer que você não vai chegar, vai acontecer sim. Isso tem que transbordar, queimar dentro de você, isso tem que arder no teu coração, tem que existir essa convicção. Porque em muitos momentos, diabo, pessoas, circunstâncias vão se levantar para desestimular você, para te fazer acreditar que talvez não é para você, que não vai acontecer, quando na verdade essa é uma grande mentira. Eu conversava com uma pessoa na semana passada e ela disse assim: caramba, mas eu tenho feito tudo, eu tenho sacrificado tudo, e parece que tudo está piorando na minha vida. Aí que está, Deus trabalha da forma que Ele quer, não da forma que você quer. Deus faz do jeito que Ele sabe que é o melhor para você, e não do jeito que você acha, que você acredita ser o melhor para você. Só que nós não podemos nos esquecer que as promessas são grandes, mas em nenhum momento foi prometido facilidade. Deuteronômio 8, para quem se recorda, o Senhor fez com que aquele povo caminhasse por 40 anos no deserto, humilhando eles, provando o caráter deles, para saber se eles iriam obedecer. Então tinha um propósito os acontecimentos negativos, tinha um propósito determinadas situações, amarrações, ciladazinhas, testes aqui, provas aqui, tinham um propósito. Até porque, se nos dias de hoje a tua fé já abala, se nos dias de hoje você já se torna uma pessoa inconstante, então já parou para pensar que você já está sendo reprovado nos pequenos testes de agora? Se você é longe do resultado que você espera, você já oscila entre altos e baixos. Qualquer coisa que acontece, você já começa a questionar a Deus. Qualquer coisa que acontece, você já diminui seu nível de comprometimento. Como que você vai para o nível mais alto? Porque não se iluda. Quanto mais próximo do lugar, da zona, da realidade que você deseja chegar, mais fácil é você relaxar. Porque dá aquela sensação de que pronto, cheguei, alcancei, vivi, agora eu posso parar. Se você já está parando, relaxando, antes de chegar no lugar que você deseja, no lugar dos seus sonhos e projetos, por que que o Senhor vai te colocar numa posição mais alta? Se nessa medida, muito já tem se perdido, nessa realidade, muito já tem tropeçado, se nessa realidade, muito já tem pensado em jogar tudo para o alto, em desistir, por que que o Senhor vai te colocar em um nível mais alto? E Ele não coloca, não é porque Ele julga você um não merecedor, mas é por amor a você. Já tive casos de ouvir de algumas pessoas o seguinte, por exemplo, de filhos, talvez até normalmente de esposas para com maridos, mas até o inverso eu já ouvi. Nossa, eu queria que talvez ele ganhasse um pouco menos, ele trabalhasse um pouco menos, para eu ter mais tempo com ele. Eu até preferiria que ele tivesse crescido menos, para que nós pudéssemos ter ficado mais tempo juntos. Com Deus não é diferente. Às vezes Ele prefere te dar menos, para Ele ter mais tempo com você. Porque se Ele te dar mais, esse tempo vai diminuir, você vai gastar o teu tempo com outras ocupações, e esquece daquela que é a tua principal, aquela que deve ser o seu foco, a tua prioridade. Impaciente eu pensei, o Senhor se esqueceu de mim, mas isso não era verdade. E por que não era verdade? Olha o que diz no Salmo 9, porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente, Ele jamais abandona aqueles que vão até Ele, se humilhando, se prostrando, Ele jamais abandona aqueles que se humilham, para que Ele possa exaltar, Ele jamais abandona aqueles que de coração quebrantado, coração aberto,
aberto, se entregam dizendo: meu Deus, eu preciso do Senhor mais do que tudo. É só o Senhor que pode definir, é só o Senhor que pode mudar, é só o Senhor que pode transformar o meu destino, é somente o Senhor. Entenda, Deus jamais abandonará aqueles que o buscarem de todo o coração. Ele nunca vai abandonar, e é isso que você tem que dizer para você todos os dias: Deus não me abandonou. Ele não abandonou a minha empresa, Ele não abandonou a minha família, Ele não me abandonou. Não tente forjar os seus milagres, não tente manipular situações. Ele não te abandonou. Se Ele ainda não fez algo, tem um propósito. Tem um porquê. A nossa vida é uma construção. Assim como qualquer parede, qualquer estrutura que você levanta, como que nós queremos ver? Tudo pintadinho, tudo bem acabado, tudo bonito, tudo lindo aos nossos olhos. Mas antes de se tornar bonito, tem que lixar a parede, faz poeira, fica sujo, a poeira incomoda. O Senhor, Ele nivela a parede, Ele nivela você, Ele vai lixando você, porque o que acontece? Se as coisas acontecem fora do tempo certo, fica todas as imperfeições, não sai nem do jeito que você queria, não sai nem do jeito que você esperava. Sabe aquela história? Eu queria tanto crescer, eu cresci, avancei, e eu cheguei aqui e eu entendi que não era aquilo que eu esperava, não saiu da forma que eu queria. Então tem um porquê. Não é fácil? Não é fácil. As lutas estão aí para todos? As lutas estão aí para todos. Mas o próprio Deus, o Espírito Santo, já deixou claro por intermédio da palavra dele, exatamente o que está escrito no Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo. Não foi dito muitas são as facilidades. Não vai ser facinho, facinho, simples. O Senhor já disse: muitas são as aflições do justo. Olha como está na NVT: o justo enfrenta muitas dificuldades. O Senhor já te preparou, Ele já nos preparou dizendo: as batalhas são grandes, as lutas são grandes, os desafios são grandes. Mas por outro lado, diz assim na sequência desse mesmo versículo, repete comigo por favor: mas o Senhor o livra de todas. De novo, mas o Senhor o livra de todas, ou seja, é inevitável a sua vitória. Se Ele disse que você vai vencer cada batalha, cada desafio, cada luta, cada dificuldade, não há nada que possa evitar, nada que possa impedir você de chegar naquele lugar. Salmo 55:18, Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Quando a gente entra na luta, quando nós entramos nas batalhas, vem aquele pensamento: caramba, será que vai sobrar alguma coisa depois disso? Vai sobrar absolutamente tudo, porque Ele te guarda ileso na batalha. E mesmo que você tenha perdido alguma coisa, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu devolvo. Se você perdeu, eu trago de volta. Eu coloco nas tuas mãos. Olha o que o Senhor disse a Josué. Em Josué 1, versículo 5. Ninguém, não são alguns, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Meu filho, você será inevitável. A sua vida vai ser uma vida épica, grandiosa, e a sua vitória é inevitável. Porque se aqui diz, ninguém conseguirá resistir a você, deixa claro que alguns vão tentar resistir a você. Algumas situações, alguns inimigos, alguns exércitos, pessoas vão se levantar contra você, mas ninguém vai resistir a você. Então você tem que continuar. Olha como que está na NTLH: você nunca será derrotado. Olha como está na mensagem: enquanto viver, repita comigo: eu não conhecerei a derrota.
A promessa era grande, era a terra prometida, terra que mana leite, terra que mana mel, uma terra de fartura, uma terra de grandes riquezas, uma terra maravilhosa. Os inimigos chegariam? Chegariam, mas o Senhor estava dizendo claramente para Josué, como Ele diz para você, como Ele tem insistido, é que muitos não têm prestado atenção, muitos estão com a visão totalmente embaçada por conta dos problemas, estão com o ouvido assim ocupado por outra coisa e não a palavra de Deus, mas o tempo todo o Senhor diz, vá, dê os passos de fé, lute, se posicione, acredite, porque a tua vitória é inevitável, é algo certo, tem que existir essa convicção dentro de você. Filipenses 4, versículo 13, com a força que Cristo me dá, repita comigo por favor, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, ou seja, você é inevitável, a sua vitória é inevitável, porque se você pode enfrentar qualquer situação, o que vai parar você? O que vai te impedir de chegar no lugar onde você deseja? O que vai te impedir de prosperar? O que vai te impedir de ser curado? O que vai te impedir de viver uma restauração na tua casa? O que vai impedir você de receber aquilo que você deseja? Por que eu fiz questão de colocar tantos versículos nesse sentido de fé, de acreditar? Para que literalmente aconteça uma reprogramação mental. Por que eu vou ficar inseguro, sendo que o Senhor está dizendo, ninguém conseguirá resistir a você, se ninguém vai resistir, então eu vou, caramba. Se eu posso enfrentar qualquer coisa, se ninguém vai resistir a mim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, então eu vou, eu posso. Até porque o problema da grande maioria das pessoas é um problema de fé, é o problema de não acreditar, é o problema de duvidar, e eu não estou falando daquele acreditar, não, vai dar certo sim, quem sabe, né? Não, é chamar as coisas como coisas certas. Eu sei que dentro ainda desse primeiro semestre, eu vou fechar o maior contrato da minha história de vida, eu creio que dentro desse primeiro semestre, eu vou ser curado, o meu familiar vai ser curado, eu creio que dentro desse semestre, eu vou acertar minha vida sentimental, conjugal, familiar, todas as áreas, eu vou acertar, e se não acontecer, eu continuo acreditando, que então no mês de julho, no primeiro mês do segundo semestre, eu vou receber tudo que eu creio, tudo que eu busco, tudo que eu acredito, e se não acontecer, eu acredito que em julho vai acontecer, e assim por diante. É assim que você tem que levar a sua vida, até porque o teu posicionamento muda. Convicção atrai poder, convicção atrai milagres, convicção atrai o impossível. É as pessoas falarem, mas por que você acha dessa forma? Porque eu creio, eu vou viver. Eu acho que não é bem assim, problema é teu. Eu acredito que é bem assim e eu vou viver. Não deixe o diabo roubar os teus sonhos. Não deixe ele te passar para trás. Não deixe que barreiras sejam construídas dentro de você, te fazendo acreditar que aquilo que você deseja não vai acontecer com você. Sabe por que muitas vezes não acontece no nosso tempo? Primeiro, porque não estamos preparados. Segundo, porque Deus quer que seja perfeito. Ele não vai te entregar algo para não ser bênção na sua vida. Muitas vezes aquilo que você deseja já está em andamento em algum lugar, e se seu sonho envolve outras pessoas, Deus está lapidando essas outras pessoas, Ele está preparando todo o caminho, sócios, vida sentimental, Ele está moldando tudo
para te entregar o melhor, para te entregar o perfeito, para te entregar aquilo que vai te trazer uma alegria completa. Tem um porquê. Então não foque mais no tamanho do problema, no tamanho do inimigo. Comece a focar no tamanho do seu Deus. Porque as lutas, elas vão acontecer, é inevitável. Se você não quer lutar, você não quer vencer. Até porque se a Bíblia diz em Eclesiastes que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol, tempo de guerra e tempo de paz, então o tempo de guerra é necessário, ele vai acontecer. Filipenses 1, versículo 28. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se deixem intimidar, não fiquem assustados, não recue por conta daqueles que tentam intimidar vocês, porque aquele que está em vocês, repete comigo, aquele que está em mim, é maior do que aquele que está no mundo. Sabe como que funciona isso? Estou tentando lembrar qual foi o filme que eu vi, mas agora o filme fugiu aqui da minha cabeça. Sabe quando tem, seja uma criança, um homem, e ele é pequenininho, mas ele é galudo, ele é bravo, ele é briguento, e ele vai para brigar, não por ignorância, mas assim, talvez por uma questão de honra, com uma outra pessoa maior do que ele, e ele chega a olhar de cima para baixo, só que ele não viu que tem um cara, um amigo dele, um aliado dele, muito maior do que o inimigo, muito maior do que ele por detrás, e quando o inimigo dele olha para ele, não se assusta, mas quando ele olha para aquele que está atrás dele, ele fica com medo e dá os passos de fé, e o pequenininho ainda acha que foi ele. Espiritualmente falando é a mesma coisa. O diabo vem grande, os problemas vêm grande, muitas vezes você é pequeno perante essas situações, mas quando ele olha para aquele, como nós acabamos de ler, aquele que está com você e vê que é muito maior do que ele, não tem margem para derrota, ele foge, não tem margem para o sofrimento. Poxa, presta bastante atenção, se Deus me livra de tudo, aflições, dificuldades, se Ele me guarda ileso na batalha, se ninguém vai resistir a mim, eu não vou conhecer a derrota enquanto eu viver, se com a força que eu tenho, eu posso enfrentar qualquer situação, se aquele que está junto comigo é maior do que aquele que está no mundo, como é que eu vou perder essa batalha? Como que eu vou ser humilhado? Você tem que ser assim, literalmente um expert. Você tem que ser assim, você tem que fazer tudo no sentido contrário. Porque o Senhor, Ele nos dá todas, não é algumas, todas as ferramentas para construirmos a obra perfeita. Ele nos dá todas, tudo, não existe nada que fique em aberto, não existe nada que fique faltando, Ele dá tudo. Por isso que o seu posicionamento perante a vida precisa mudar. Entenda, de que tudo que nós falamos aqui, estamos aqui há 1 hora, exatamente 1 hora. Sabe do que nós falamos? Mudança de posicionamento perante os acontecimentos da vida. Mude como você age, mude a forma como você acredita, seja tomado por essa convicção de vitória. Eu tenho a convicção de vitória, não é se, é quando, porque vai acontecer. Se coloque de pé, por favor. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Ou qual é a resposta que você precisa? É familiar? Vamos lá. Jacó, por muito tempo, ele ficou brigado. Ele e o seu irmão ficaram brigados.
Jacó e Esaú. E essa situação foi resolvida. Davi reencontrou a sua família na caverna de Adulão, naquele momento dificílimo. Ali houve uma reconstrução familiar. José, mesmo depois de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, mesmo depois de ser traído por eles, ele ainda cuidou de toda a sua família. Então, se o teu problema é familiar, Deus cansou de resolver problemas familiares. Teu problema é sentimental. Você deseja, você quer acertar a tua vida sentimental? Isaac se casou com Rebeca aos 40 anos. Poxa, mas será que vai demorar? Não, a questão não é essa. A questão é se você acredita ou se você vai parar de acreditar. Porque Deus tem uma Rebeca ou um Isaac para você. Então isso também não é um problema. A própria história de Jacó, que trabalhou durante 14 anos por Raquel. 14 anos focado. E a Bíblia descreve como se fossem pouquíssimos dias. Porque a demora não está ligada ao tempo, mas ao seu interesse. Porque quando você tem interesse, quando acontece, é assim, é como se tivesse passado poucos dias. Quando o negócio não é agradável, aí parece, nossa, está demorando. Então, se o teu problema é sentimental, se é a resposta que você deseja, querido, Deus já fez. É financeiro, está com dívidas, está com nome sujo. Lembra da viúva do azeite? O problema começou com as dívidas que o marido deixou dentro de casa. E foi com aquilo que estava dentro de casa, é internamente, a solução é interna, não é fora. Com aquilo que estava dentro de casa, ela resolveu, pagou todas as dívidas que o marido tinha deixado, então dívida e nome sujo não é um problema. A própria história de Isaac no tempo de crise, fome, dificuldades, todos passando por um momento altamente difícil, e no momento difícil Isaac prosperou. No momento difícil ele colheu 100 vezes mais. Teu problema é falta de resultados? É uma crise que se estabeleceu na tua empresa? É uma crise que se estabeleceu nas pessoas da tua família? Não vai. Deus fez um homem prosperar no meio da crise. O teu desejo, o teu sonho é crescer, é prosperar? Primeiro ponto, aprenda a começar por baixo. E quando eu digo começar por baixo, não é você se vendo como menor, mas sim você não desprezando os pequenos começos, porque antes da pessoa se tornar grande, ela começa pequena, é inevitável. Jacó foi um homem rico, muito rico, mas ele começou trabalhando para Labão. Então vamos colocar assim, Jacó foi funcionário antes de prosperar? Jacó foi funcionário antes de prosperar, e prosperou. Os primeiros 14 anos ele trabalhou pela mão de Raquel, e na Bíblia diz que o ciclo dele com Labão durou 20 anos, então em 6 anos, nesses 6 anos posteriores, ele recebeu tudo aquilo que estava nas mãos de Labão. Então em 6 anos, você pode mudar a tua realidade financeira, você pode crescer de uma tal forma que você nem imagina. O teu problema é de saúde. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos carregando a mesma enfermidade, 12 anos gastando tudo o que tinha, passando de médico em médico. Mas eu já passei por tantos. Filho, fica em paz, não é diferente. Aqui ela tinha passado por todos os médicos, ela tinha gastado tudo que ela tinha para fazer, ela tinha condições. Então não tenha dúvida que ela procurou os melhores profissionais. Os profissionais não resolveram nada. Não perca esperança por conta disso. O que os profissionais não resolvem, Deus resolve. Então o teu problema de saúde é um problema? Não é um problema. A própria história do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, é uma vida, 38 anos é uma vida,
38 anos, paralítico, preso àquela mesma realidade. E um problema de 38 anos, o Senhor foi lá e resolveu. O paralítico, que ficava parado na porta do templo, na porta chamada Formosa, a Bíblia descreve como ele, passando por aqueles momentos, por no mínimo 40 anos, porque lá diz, mais de 40 anos era o que ele tinha. O problema de 40 anos foi resolvido. A própria história do cego, o cego de nascença, João 9, uma vida toda passando pela mesma realidade, foi resolvido. Sonhos. Quem tem sonhos? Quem tem projetos? Os sonhos de José não se cumpriram? Mesmo parecendo que não iria se cumprir? Mesmo tudo indicando para o não cumprimento? E olha como são as coisas. Por onde ele passava, ele tinha êxito, não tinha? Ele poderia, porque ele estava tendo êxito, porque as coisas estavam fluindo, ele poderia ter se contentado com aquilo. Pô, não é exatamente como o meu sonho, mas tá bom, pelo menos eu sou o encarregado de tudo, eu cuido de tudo. Pô, já é uma posição aqui interessante. Ele não abriu mão da grandeza. Está fluindo aqui? Está fluindo aqui. Só que isso aqui é o que eu ainda não quero isso aqui. Eu quero algo maior. Eu não cheguei onde eu desejo. E depois de 13 anos de espera, os sonhos dele foram materializados. Todos se curvaram, porque ele governou todo o Egito. A própria história de Abraão e Sara. Abraão, o processo foi de 25 anos, mas o desejo foi uma vida toda. Ele desejava ser pai, ele queria ter um filho, e depois de 100 anos de espera, aconteceu. Então o tempo, os sonhos que você tem, os projetos que você quer alcançar, são um problema? Não são um problema. Não são um problema. Você tem algum grande projeto? Tem algo que hoje está somente no papel? Algo que você quer construir? Algo de impacto? Um projeto altamente relevante? A Arca de Noé foi um projeto altamente relevante. O templo que Salomão construiu foi um projeto altamente relevante. Os muros que foram reconstruídos por Neemias, um projeto altamente relevante. Então, a dificuldade do teu projeto, seja ele grande, seja ele menor, seja o que for, não é um problema para Deus. Sabe qual que é o resumo de tudo isso? A sua vitória, se você acreditar, é inevitável. É inevitável, não tem como, mas eu já perdi tanto, não tem como, acontece. Mas já se passaram 15, 20, 30, 40, 50 anos da minha vida, não importa. Deus faz, Ele compensa cada ano que foi perdido. Então é como se você, supondo que você tem mais 20 anos de vida, esses 20 anos vai ser o equivalente a todos os 50, 70, 80 que você não viveu. Deus compensa, Ele faz, Ele muda, só que você tem que acreditar de todo o seu coração, porque quando você acredita nisso, até a tua forma de orar muda, e se a tua forma de orar muda, a forma que chega no Senhor também muda. Quando você sabe que algo é seu, está com alguém, você não vai e pega, e a pessoa diz, não, mas isso não é seu, mas pela tua convicção você diz, é meu sim, e eu vou levar. Ela vem de todas as formas, com desculpas, com justificativas, não, mas a tua convicção, é meu e eu não saio daqui, enquanto você não me der. Eu não saio daqui de mãos vazias, é
meu, esse sonho é meu, essa vida é minha, esses grandes resultados são meus, são meus, são meus, e eu não abro mão de nenhum deles. Tenha isso dentro de você. O que nós falamos aqui, a reunião toda, é mudança de fé. Mude a tua fé, leve ela para um outro nível, leve ela para um outro patamar, é convicção. Eclesiastes 1:9. A história simplesmente se repete. Sabe os problemas que você enfrenta hoje? Alguém já enfrentou e já venceu. Sabe o que você passa, o que você enfrenta hoje? Deus já concedeu vitórias nessa mesma área para alguém. Se não existe nada de novo, se tudo se repete, repete comigo por favor, o que foi feito antes, será feito novamente na minha vida. Se alguém teve sucesso na área que você deseja ter hoje, então é porque com você vai acontecer a mesma coisa. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Olha como está nessa outra tradução: há muito mais do que podemos ver. No dia a dia o mal vai te fazer acreditar que é só isso, mas não é, há muito mais do que você pode ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas repita comigo, mas desaparecerão amanhã, ou seja, amanhã será diferente. Leve ao pé da letra, eu estou aqui nessa sexta-feira de um jeito, sábado a minha vida é uma vida totalmente diferente. Romanos 8,17, mantenha-se concentrado no que? Não é no agora. Não é no que você vê agora. Quanto mais você focar na tua vida de agora, mais difícil vai se tornar acreditar no que você quer ver, no que você quer viver, no que você quer alcançar. Qual que é o resultado final? As coisas não estão saindo do jeito que você quer agora, mas o resultado final, esse é o meu foco. O meu resultado final é aquela empresa, é aquele casamento, é aquela alegria, é aquela vida. O meu resultado final é aquele, o meu foco está lá. Eu vou colocar a minha força visando lá, eu vou me esforçar visando lá, eu vou sacrificar visando lá, eu vou renunciar visando lá, eu vou perseverar visando lá. É lá, o meu resultado final. Deixe nas mãos do Senhor tudo que você for fazer, confie nele de todo o coração. O que está escrito depois? Querido, se Deus faz o que é necessário para te honrar, quem pode te impedir de vencer? Quem pode te impedir? Me aponta um ponto que eu vou rebater você aqui agora. Me dá um ponto sequer que possa te impedir. A única coisa que literalmente pode é você mesmo. É você não acreditar e duvidar. Do contrário, acreditando, não existe nenhum ponto. Nada, absolutamente nada. Sofonias 3:5. E a cada novo dia ele não falha. Repete comigo, e a cada novo dia ele não falha. Mais um ponto. Se ele não falha, como eu vou perder? Como eu não vou viver essa grande vida? Se a cada novo dia ele não falha. Não tenham medo, não percam o ânimo, não hesitem. Sabe as pessoas que falam, eu estou pronto, eu quero, eu vou, e na hora H daquela, não hesitem, não entrem em pânico. O eterno seu Deus estará ali com vocês, lutando contra os seus inimigos. Repita comigo, e lutando para vencer. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Deus luta para vencer. Deus não conhece a derrota, Ele não conhece a vergonha. A frase é simples, Deus luta, Deus vence. Simples. Querido, você está recebendo uma injeção de fé.
você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você não pode. Tem que te motivar, tem que te dar força, tem que te dar ânimo, tem que te dar coragem, ousadia. Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? O que está escrito? Por fim, 1 João 4:4. Vocês pertencem a Deus, e já está ganha a vossa luta. Feche os seus olhos, por favor. Já está ganha a vossa luta. Você luta, você combate com a vitória certa. Já é certa. Já está pronto, o teu grande prêmio já está pronto, a vida que você deseja já está pronta, os resultados que você tanto deseja alcançar, eles já estão à sua disposição. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, mas dando o seu melhor, declarando, falando: meu Deus, eu creio que eu vou viver uma grande vida, eu creio, meu Deus, a minha vitória é inevitável. Diga isso: a minha vitória é inevitável, a minha vitória é inevitável, a minha vitória é inevitável, eu vou vencer, e não há ninguém que possa evitar, não há ninguém que possa impedir. Não, meu Deus, muito pelo contrário, eu creio que eu já venci, eu já superei, eu já venci, eu já estou vivendo aquilo que eu desejo. Não é um talvez, não é uma possibilidade, é uma certeza. Tem essa convicção de fé, tem essa convicção de vitória. Deus está dizendo para você, você vai vencer, você vai chegar lá, você vai viver essa grande vida, ninguém vai poder resistir a você, todos os dias da tua vida, você não conhecerá a derrota, você não será envergonhado, você não será humilhado. Deus está derramando de uma unção de vitória, Ele tem uma unção de vitória, Ele tem uma unção de vitória para você nessa manhã. Então declare: meu Deus, eu tomo posse dessa unção, eu quero essa unção de vitória, eu quero essa unção para enfrentar tudo aquilo que eu quero enfrentar, tudo aquilo que eu preciso enfrentar, e eu vou vencer. Receba essa unção, meu Deus, vai passando poltrona por poltrona, vai passando lugar por lugar, meu Deus, vai indo até o encontro de cada uma dessas pessoas e vai derramando. Derrame dessa unção de vitória, derrame dessa unção de vitória. Eu peço, Espírito Santo, vai derramando dessa unção de vitória, vai derramando dessa unção que capacita o teu povo para o nível mais alto. Derrame dessa unção que levanta o teu povo a uma posição mais alta. Derrame dessa unção que vai fortalecer, que vai encorajar, que vai levantar o teu povo de uma forma diferente. Meu Deus, eu peço, vai derramando essa unção, vai derramando essa unção. Tome posse e fale: meu Deus, eu quero essa unção de vitória, eu quero essa unção de vitória, eu quero essa unção de vitória, eu quero esse poder, eu quero essa graça. Vai, Santo Deus, vai passando, vai, Espírito Santo, vai tomando conta, vai inundando o coração, vai tomando as mentes, vai tomando os corações, e que elas sejam cheias, tomadas dessa convicção, dessa verdade, dessa certeza, porque elas vão vencer, elas vão viver uma grande vida, elas vão viver uma grande história, elas vão viver um tempo maior e melhor, um tempo incomparável. Então declare: meu Deus, eu vou dar os meus passos de fé, eu não vou titubear, eu não vou hesitar, eu não vou parar. Não, muito pelo contrário, meu Deus, eu estou me levantando, porque eu creio que a minha vitória é certa. Você tem unção, você tem poder, você tem graça para viver uma grande vida. Então peça neste momento, mas peça com fé, peça crendo que você vai receber absolutamente tudo. Declare, fale: meu Deus, eu sei, eu vou viver a vida que eu tanto desejo, o meu casamento vai ser levado a essa realidade, eu vou viver uma glória maior, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou me tornar um empresário altamente bem sucedido, eu vou conhecer a fartura, a abundância, eu serei curado. Essa enfermidade, ela não vai me acompanhar, ela não vai prevalecer. Se tudo se repete, então o Senhor vai fazer novamente o que Ele fez lá atrás. Então declare, fale: meu Deus, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa luta, eu não serei humilhado, eu não serei envergonhado. Deus está te levantando, Ele está levantando a tua casa, Ele está levantando a sua família, Ele está levantando o seu ministério. Você vai chegar, receba essa força, receba esse favor. Santo Deus de Israel, vai assumindo o controle, vai revestindo, meu Deus, essas pessoas
de autoridade, vai revestindo com essa força, vai revestindo com essa unção de vitória. Receba essa unção de vitória, receba esse favor. Ore por situações que precisam ser definidas, e eu creio de todo o coração que elas estão sendo definidas agora, elas estão sendo definidas nesse exato momento. Então ore, fale: meu Deus, eu quero, meu Deus, julgue a minha causa. Tem uma situação que não caminha, tem uma situação que não anda, não está fluindo. Ora, peça por ela. Meu Deus, eu oro juntamente com o teu povo. Eu quero declarar: meu Deus, vai diretamente neste lugar e comece a definir, comece a mudar, comece a fazer, comece a transformar. Meu Deus, vai transformando, vai mudando. Eu quero determinar: aquilo que não estava caminhando vai caminhar, aquilo que não estava fluindo, eu declaro, vai fluir. Aquilo que não estava dando certo, eu declaro, vai dar certo. Eu declaro pela fé, eu creio de todo o coração que testemunhos muito grandes vão acontecer por conta dessa reunião neste dia, nessa sexta-feira. Então declare, fale: meu Deus, eu tenho a certeza, não tenha medo de dizer, não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo. Deus está te levantando. Então diga: ainda hoje eu vou vencer você, ainda hoje eu cortarei a tua cabeça, ainda hoje eu vou receber tudo aquilo que eu desejo, ainda hoje eu vou viver a maior mudança na minha vida. Eu creio que ainda hoje eu viverei uma glória maior. Diga: mas isso tem que queimar, tem que arder dentro de você. Ele tem o melhor, Ele quer fazer, falta só convicção, falta ousadia, falta coragem. Ele quer fazer, Ele não quer te deixar nessa mesma realidade. Ele não tem prazer na tua derrota, Ele não tem prazer na tua vergonha, não tem. O tanto de força que você coloca é a forma que você mostra que você acredita. Então você tem que falar como se fosse algo certo, não tem margem para outro resultado, não tem margem. O mal, ele vai se levantar para roubar a tua autoridade, ele vai se levantar para te fazer acreditar que não é possível sim, e Deus vai mudar a tua história. Ele te capacita, creia nisso, ninguém vai resistir a você. O mal vai tentar, muitas serão as lutas, mas quanto maiores as lutas, maiores as vitórias. Deus vai te dar livramento sobre cada uma delas, não existe nada perdido. Mesmo que você tenha tido um momento de declínio, um momento de um baque, mesmo que você tenha recebido algo que naquele momento você não esperava, Deus está falando: não vai ficar assim, Ele vai mudar. Ele quer fazer. Quando Davi se posicionou contra Golias, ele só tinha uma coisa, ele tinha convicção, ele não tinha mais nada. Ele não tinha preparo, ele não tinha força, ele não tinha experiência, ele não tinha nada. Não se iluda quando Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Existem as vozes malignas que atrás dele disseram: esse menino está doido, é loucura para muitos, mas você precisa crer. A voz da razão vai dizer que não é assim que funciona, mas a voz do Espírito vai dizer: é assim que funciona e eu vou fazer. Você tem que crer de todo o coração, mexe, cura a tua fé, rompa com a incredulidade, só falta isso. Existem pessoas que estão tão perto, falta tão pouco. Chegou o momento, não aceite terminar o ano da mesma forma, não aceite terminar o ano do mesmo jeito, não, você vai terminar o ano de uma forma diferente. Deus vai te dar tanta alegria, eu profetizo sobre a sua vida, Ele vai te dar tanta alegria, a sua vida familiar vai ser levada a um outro nível, a um outro patamar.
Parecia estar perdido, mas não está. Deus vai restaurar, Ele vai fazer. Filhos que estavam perdidos, pais que se desesperaram por conta dos filhos, Deus vai trazer de volta. Ele está trabalhando, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai restaurar o teu lar. Eu declaro sobre a sua vida, que você vai prosperar, você vai crescer. Eu declaro que você vai viver uma glória maior, as coisas vão caminhar, você será promovido, aumentos salariais irão chegar. Eu declaro pela fé que você vai se tornar um profissional extremamente bem sucedido. Eu declaro que em todas as áreas da sua vida, você viverá dias de glória, dias de favor, dias de poder, dias de grande autoridade. Eu declaro pela fé, você viverá o melhor ano, a maior mudança, a maior transformação de toda a tua história. Você que perdeu credibilidade com alguém, Deus vai restaurar essa credibilidade. Você que deixou uma imagem negativa, Deus vai restaurar essa imagem. Você que reconhece que você falhou, que por muito tempo você escolheu errado, você se precipitou, mesmo assim o Senhor vai agir em teu favor, Ele vai restaurar, Ele vai mudar, Ele vai transformar, você vai viver dias de grandes alegrias. Eu declaro, você vai crescer como nunca. Você vai avançar como nunca. A sua batalha já está ganha, a sua luta já está ganha. Você luta com a certeza de vitória. Eu declaro, a tua vitória é inevitável. A tua vitória é inevitável. A tua vitória é inevitável. Eu abençoo a sua vida. Meu Deus, que o Senhor fortaleça cada uma das pessoas que aqui estão. Que o Senhor as capacite, que o Senhor coloque essa certeza nos corações, de que mudanças vão acontecer, de que transformações irão acontecer. Meu Deus, eu profetizo, esse primeiro semestre vai ser encerrado com chaves de ouro. Eu declaro, eu não sei o que o Senhor está preparando, eu não sei o que o Senhor está fazendo, meu Deus, mas de agora até o último dia de junho, meu Deus, o teu povo ainda será honrado de uma forma surpreendente. Eu oro, meu Deus, pelas causas impossíveis, eu oro por definições, eu oro por concretizações. Eu declaro, o teu povo está recebendo nesse exato momento tudo aquilo que eles vieram buscar. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus. Repita comigo, meu Deus, eu creio, eu tenho essa convicção, a minha vitória é inevitável. Eu já venci, eu já cresci, eu já vivi o melhor ano de toda a minha história, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e abra os seus olhos da fé. Portanto, não focamos naquilo que nós podemos ver agora, mas eu foco naquilo que eu não consigo ver no momento. Existe muito mais do que aquilo que você pode ver hoje. Então veja você recebendo aquilo que você mais deseja, veja acontecendo, veja dando certo, veja uma realidade totalmente diferente, mas assim, veja com muita fé. Não limite os seus pensamentos àquilo que é possível, não, amplie, expanda, estique a sua mente, vai lá onde parece estar mais distante, vai lá onde parece ser impossível e veja o Senhor fazendo, curando, restaurando. Veja Ele transformando por completo. Repita comigo, meu Deus, eu creio. Hoje eu vejo pela fé, mas amanhã se tornará real. Eu vou tocar, eu vou viver, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.